Olá, tudo bem? Hoje iniciando mais um podcast Filosofia em Foco. Como você pode ver, o cenário, já está diferente, sempre apresentado por mim, Walter Nogueira, e pelo companheiro Marcos Nascimento, mestre em filosofia, mas hoje a gente tem um convidado, é o professor Paulo Tarcísio, aliás, eu tenho um colega que é Tarciso, os nomes, as variações. Paulo Tarcísio, que é médico, e também professor de filosofia na Nova Acrópole. Então, antes de passar ao convidado, eu passo a palavra ao meu companheiro Marcos também para suas considerações iniciais. Ok, Walter, obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Filosofia em Foco, Hoje temos a grata satisfação de estarmos gravando o episódio de número 40, Então, acho que tem um saldo positivo aí já, E também informar que com este episódio a gente encerra as gravações de 2023. A gente vai dar um recesso para o mês de dezembro e a gente retorna em janeiro. E temos a grata satisfação de encerrar com um convidado, como o Walter falou, que é o Paulo Tarcísio, Seja bem-vindo, certo? E você que está vendo o programa pela primeira vez, se inscreva no canal. Se gostar, dê o like e divulgue. Dessa maneira, nos ajuda a compartilhar esse conhecimento que a gente tenta transmitir. Certo? Okay, isso. E o tema que Tarcísio vai explanar, discorrer, é sobre natureza e felicidade humanas segundo a tradição grega. Então, antes dele começar a falar, entrar no cerne da questão, por assim dizer, eu passo a palavra para Tarcísio, para que ele faça as suas, vamos dizer assim, considerações iniciais. Bem-vindo, Tarcísio. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Marcos. É uma grande honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. O nosso papel enquanto escola é fazer com que aproximar a filosofia da vida das pessoas. E é justamente, exatamente esse o trabalho que vocês fazem. Mostrar que a filosofia faz parte do cotidiano da gente e ficamos muito felizes em encontrar parceiros nesse grande serviço à sociedade. É isso, como a gente diz, o propósito do Filosofia em Foco é levar de maneira mais simples, as pessoas que não são versadas nessa área, mas que possam, a partir das explanações, de forma mais simples, passar a gostar dessa ciência tão bonita que faz parte do nosso dia a dia, que está presente no nosso dia a dia, que é a Filosofia em Foco. E a partir daí, a partir da Filosofia em Foco, que é a filosofia corrigindo a partir do nosso programa Filosofia em Foco. Mas fique à vontade, você já pode começar a falar e até já fazer uma pergunta, O que que levou você a escolher esse tema, natureza, e a felicidade humana, claro, segundo a tradição grega? Esse é um tema que está muito em voga na sociedade atual. O respeito à natureza humana. Mas cada um de nós, apesar de termos alguns aspectos que são semelhantes, temos também algumas diferenças. E muitas vezes as pessoas que se interessam por filosofia, elas se perguntam: como é que eu posso me conhecer? Como é que eu posso descobrir qual é minha natureza e desenvolver minha natureza? Como diferenciar aquilo que eu sou daquilo que foi agregado em mim ao longo da minha vida, pela educação, por diversos fatores. E esse processo de autoconhecimento, ele não é um acontecimento, ele é justamente um processo. Na hora que você vê uma palestra ou assiste um podcast, a gente não se transforma numa aula. Uma aula, ela te convida a fazer um processo de autoconhecimento. E esse processo vai progredindo dia a dia. E os gregos, eles falam, as escolas gregas, as escolas que nasceram de Sócrates e dos discípulos dele, eles trazem uma perspectiva muito interessante daquilo que é a natureza humana e daquilo que é nosso verdadeiro eu, daquilo que é a nossa alma. E um pouco desses conceitos servem como ferramenta para que você vá descobrindo as diversas partes
que habitam dentro de você, que habitam dentro da tua mente e do teu emocional, e a partir do conhecimento e do discernimento, você sabe quem é que está falando em cada momento. Agora é meu aspecto colérico, agora é meu aspecto concupiscente, agora é minha alma animal, agora é minha alma vegetal que está falando. E à medida que você vai conhecendo, você vai colocando cada coisa no seu lugar. É como se eu tivesse uma casa toda desarrumada para arrumar. Uma casa que está uma bagunça. Arruma essa casa. A primeira coisa que a gente faz, em geral, uma biblioteca, é dividir os livros em tipos. Vamos botar aqui os livros de ciências exatas, aí de humanas e de ciências biológicas. Aí depois, dentro de cada um desses tipos, você vai subdividindo. E depois vai subdividindo cada vez mais. Esse processo acontece um pouco também dentro da gente. E as ferramentas que os gregos trouxeram nos ajudam muito a nos perceber e nos descobrir. Pois bem, alguma intervenção, Marcos? Não, pode ir. Não, então, agora, por exemplo, natureza, né? E a partir daí você pode chegar à felicidade? A visão de que Sócrates e Platão trazem para a gente é que por alguma razão, o universo e o ser humano, em especial o ser humano, ele é um ser em evolução. A gente nasceu humano, mas existe algo no ser humano que precisa ser conquistado e desenvolvido. E à medida que a gente vai conquistando e desenvolvendo aquilo que a gente deve desenvolver, vem o sentimento de felicidade. É como se o sentimento de felicidade ele não fosse um fim, mas um termômetro de que você está caminhando naquela estrada. Todos nós já tivemos um pouco essa sensação de que quando você aprende uma coisa nova, quando você desenvolve uma capacidade interna nova, quando você supera algo, entende uma coisa que você não entendia, vem aquele sentimento prazeroso. Agora imagina você criar um estilo de vida de crescimento e de evolução. Os gregos eles tinham um termo, isso não é de Sócrates nem de Platão, mas anterior, que era arete ou arete, que falava sobre a melhor versão de você mesmo. Só que quando a gente fala na melhor versão de você mesmo, hoje a gente pensa mais num aspecto concreto. Você como profissional, você como jornalista, como professor, como advogado, que você seja. Mas isso também. Mas eles também acrescentavam nesse ideal humano o desenvolvimento interno e das virtudes. Então, à medida que você vai progredindo cada vez mais, a felicidade não é você chegar no degrau número 100, mas você está no degrau 15 e passar para o 16. E daqui a um tempo passar para o 17, daqui a um tempo passar para o 18. Esse crescimento e esse desenvolvimento constante fazem com que você possa sentir o que eles chamavam de felicidade. E não um estado, como se fosse algo que você conquistou e acabou. Você não precisa fazer mais nada. Mas muito mais algo que tem que ser mantido, mas que não... existe uma ciência por trás. E não é de maneira aleatória que você mantém esse estado. Ok, então... Exato. A gente... esse tema da felicidade é um tema realmente que a gente percebe que desde toda a tradição, né, da filosofia ocidental que vem se trazendo. E hoje ainda a gente continua perguntando o que é a felicidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, como as pessoas interpretam o que é a felicidade hoje, né, através do consumo, né, através do excesso de compras, através de adquirir muitas vezes até aquilo que é desnecessário, o que em outras palavras Epicuro chamava de coisas inúteis, né? Então a gente percebe que a felicidade não está nessa visão da contemporaneidade, porque me parece que as pessoas estão indo buscar a felicidade nas coisas que estão fora, ou seja, nos objetos, nas coisas inúteis, entre aspas, nesse inútil, assim, né? Porque existem algumas coisas que você realmente precisa para ter uma melhor qualidade de vida, etc. Mas nada com exagero, nada com excesso, né? Procurar sempre aquele termo equidistante, né? Que foge dos extremos. Enfim, então eu percebo que
esse termo felicidade hoje é um termo que se questiona muito, se busca, mas se tem uma percepção muito equivocada no ato de buscar esse sentimento de felicidade, né? E quando a gente se remete à tradição grega, né, e também até depois, por exemplo, a gente vai ver alguns conceitos que muda a essência do dizer o que é a felicidade e como buscar, mas muda o dizer, mas mantém aquela parte principal. Por exemplo, se a gente pegar Santo Agostinho, não é? Ele vai dizer que a felicidade é algo que eminentemente está no ato de viver, porque o homem busca isso. E para ele, buscar isso é buscar a palavra divina e a implementação dessa palavra no dia a dia. E na hora que você faz alguém feliz por uma ação sua, você se sente feliz também, ou seja, é uma felicidade compartilhada, né? Se você pegar, por exemplo, Epicuro, aí voltando, estou fazendo o caminho inverso. Sim. Epicuro, a gente vai perceber que, né, na carta a Meneceu, né, ele, aliás, foi um tema que já trouxemos aqui, inclusive com o Honorato, né? Foi. Honorato. E assim, a gente percebe que Epicuro, ele tenta definir a felicidade através dos prazeres, mas não é aquele prazer hedonista, né, que ficou, né, assim, o nome de Epicuro ficou de certa maneira assim manchado, ou, né, por conta de uma pequena confusão. Porque na verdade não era o hedonismo, né, era um prazer que buscava aliviar a dor, né, o desprazer, mas dentro de uma medida, né? Nada de exagero, né? Nada sem medida. E Sócrates, ele vai Platão, porque Platão e Sócrates são duas personalidades que se confundem, né? Difícil separar. Porque, né? Então, mas a gente percebe que ali, entre eles, vai estar exatamente a virtude como uma coisa muito forte, as ações virtuosas, né? Tentar se virtuar do vício, se desligar do vício e manter a virtude, o bom, o bem, né? E sobretudo um conhecimento, um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento. Então, me parece que essa perspectiva de Sócrates, né, através dos escritos de Platão, é algo que tem a ver com a prática, né? Porque quando você usa a virtude, você está, de certa maneira, praticando uma ação ética da prática, né, em relação ao outro, e a virtude é o componente que vai agregar um resultado positivo. E esse resultado positivo, em suma, seria, né? Então, eu percebo que a gente, fazendo esse resgate, a gente vê que esse tema é um tema que está muito forte, desde sempre, né? E cada um com as suas variações, né? Mas é forte, e apesar disso, a gente hoje ainda não entendeu na contemporaneidade o que é a felicidade. Pelo menos eu entendo assim. E por que eu digo isto? Porque o que eu vejo são as pessoas indo comprar coisas para ser feliz. Eu tenho que ter... O consumismo ainda é muito forte, né? Eu tenho que ter o último tênis que saiu, eu tenho que ter a última roupa de marca, de grife, eu tenho o que ter melhor o último carro, celular. Né? Então, assim, não que você não possa ter isso, deve, mas eu tô, assim, é uma coisa muito estimulada pela mídia, né? Você é bombardeado, né? Bombardeado, e você termina cedendo. Se você não tiver um autocontrole, aí vem o autoconhecimento, e aí a aplicação da filosofia no seu dia a dia, você termina cedendo, e aí perde o sentido de se realmente implementar aquilo que a gente está querendo entender, que é a felicidade.
Pois bem, eu aproveito aí o gancho, né, como os dois mestres aí são de filosofia e o mais jornalismo, aí cabe a mim fazer mais a parte mais de perguntas. Aí eu digo o seguinte, nesse mundo, né, vamos dizer assim, como o Marcos falou, do consumismo desenfreado, né, que todo mundo é bombardeado, como lidar, como levar as pessoas, não é, esse conceito de felicidade mais aproximado da filosofia, da tradição grega, professor? O professor Marcos, ele comentou uma ideia, no momento que ele falou, ele não associou tanto com a cultura grega, mas que era, assim como a gente tem os ditados populares no nosso país, que sintetizam muito da sabedoria do nosso povo, existia um ditado popular na Grécia que estava no pano de fundo da cultura grega, que é justamente o nada em excesso. Até as coisas muito boas, quando levadas ao extremo, elas deixam de ser boas e passam a ser ruins. Sim. E às vezes os piores venenos são os melhores remédios, contanto que usados na dose correta. A gente tem vários remédios que controlam muito bem a pressão alta, que são veneno de cobra, baseado em veneno de cobra. Então, só que a quantidade infinitesimal. Sim. Então, tudo na quantidade certa e na dose certa traz os benefícios. E uma confusão que muitas vezes as pessoas têm em cima da filosofia grega e de Platão é que ele fazia uma negação das coisas materiais e dos prazeres materiais. Só que ele não negava. O que ele lutava contra, e a gente percebe o quanto isso faz sentido, é colocar esses prazeres como centro da nossa vida. Porque uma coisa é você ter certos prazeres materiais no seu dia a dia, outra coisa é você ser viciado neles e viver em função da busca dos prazeres materiais. Tanto que ele falava que a pessoa mais livre de todas era aquela que conhecia todos os tipos de prazeres, tanto os sensíveis quanto os mais elevados, os mais profundos. E ele sabia provar de todos os tipos de prazeres sem se tornar, não de todos, né, mas provava também dos sensíveis, mas sem se tornar um escravo daqueles prazeres sensíveis. Por isso que a percepção disso está muito ligada à visão que eles tinham do que era o ser humano. Então eles dividiam o ser humano internamente em 3 partes. A parte que é o nous, a psique, que a gente chamaria de ânima, e o corpo, que é o soma. Por isso que vem as chamadas doenças psicossomáticas, que é a doença de psique e de soma, da alma e do corpo, da ânima e do corpo. O que eles chamavam de espírito era como se no princípio do universo existisse uma essência universal. Que a mitologia chama de caos. Para eles, para a visão grega, o universo ele sempre existiu. O universo ele nunca foi criado, ele sempre existiu. Depois os deuses transformaram o universo nesse formato que a gente tem. Mas a essência do universo ela é atemporal. O que existia antes do universo? Não existia um antes do universo. O universo sempre existiu enquanto essência. E essa essência que existe desde o começo está em todo canto, inclusive dentro do ser humano, que é isso que eles chamavam de nous, ou que a gente chamaria, traduzindo para o português bem dizido, espírito. E a gente teria outras 2 partes, que é o soma, o corpo, e a ânima. O soma seria feito de terra e água, que é o corpo concreto, e a energia que anima o corpo. Terra é tudo que é matéria concreta, e água é aquilo que movimenta o corpo. E o ar e o fogo são os que compõem a nossa ânima. O que é que eles observaram? O universo ele é harmônico e belo. Quando você vê a natureza ela é harmônica. Mas tem morte na natureza. Mas até a morte na natureza está na quantidade tal que garante a harmonia do todo. Quando você olha para as estrelas e para o movimento das estrelas e planetas, existe uma harmonia e uma beleza. Quando você olha para toda a criação, existe uma harmonia e uma beleza. Mas dentro do ser humano, não. Quando você olha para a nossa mente, para as nossas emoções, nossa mente e emoções, parece que é o caos primordial. Né? Tem ainda ainda prevalece, né? Prevalece mais o caos do que o cosmos.
E o que é que eles propunham? Que a caminhada humana, aí tem as nuances individuais, mas a caminhada humana, em boa parte, é desenvolver a harmonia que a gente vê na natureza dentro, na mente e nas emoções. Por isso que as virtudes entram como um elemento, é como se eu pegasse um ímã e tivesse várias limalhas de ferro aqui desordenadas, eu jogasse um ímã. Aí o ímã acaba gerando aquele efeito do campo eletromagnético e as limalhas se organizam. As virtudes teriam esse papel dentro da mente e das emoções humanas, que é gerar a harmonia, que é gerar o cosmos, só que na nossa mente e nas nossas emoções. O desenvolvimento humano, além do aspecto externo de você fazer bem aquilo que você faz, um jornalista, um professor, um advogado, um médico, é você desenvolver essa harmonia dentro de você. Aí tem um símbolo que não é exatamente da Grécia, mas é de Minos, que foi absorvido pela Grécia, que é o machado de duplo fio, que é você, com um fio você trabalha internamente, com outro fio você trabalha externamente. Você gera a beleza e a harmonia fora, mas também você tem que gerar a beleza e a harmonia dentro. E como é que eu desenvolvo isso? Perguntaram para Sócrates. Desenvolva virtudes. À medida que você vai desenvolvendo virtudes, você vai desenvolvendo dentro da sua mente, do seu coração, a mesma beleza e harmonia que você tem no universo. E quanto mais você se desenvolve como ser humano, mais você vai sentindo essa felicidade que, enquanto para a gente é mais uma soma de prazeres, para eles é mais uma plenitude de coração. Então, os prazeres sensíveis seriam aqueles que a gente prova. Então, a gente está aqui conversando, no final vai e abre uma cerveja e toma uma cerveja. Então, prazer sensível. Ou então vai e tal, depois dorme um pouco, um prazer sensível. O que seria um prazer inteligível? Você já fez algum trabalho que no final dele você sentiu que seu coração estava pleno? Isso é um prazer inteligível. Ou quando você supera algo dentro de você que você não era capaz de fazer. Você tinha um determinado vício emocional. Toda vez que eu encontro com o Walter, eu me irrito. Aí eu falo, não, eu quero vencer isso. E ali com muito esforço eu pego e venço. Eu falei, nossa, venci a mim mesmo. Esses prazeres... Superar, né? Superar você mesmo. Esses prazeres é o que eles chamavam de prazeres inteligíveis. Então, qual era a proposta? Em vez de buscar loucamente os prazeres sensíveis, nós deveríamos buscar loucamente os prazeres inteligíveis. E os prazeres sensíveis vão participar da vida, mas não ficar como centro da vida. Porque os prazeres, você ter prazeres inteligíveis só depende de você, de mais ninguém. Claro. Os prazeres sensíveis não, eles dependem de algo fora. Então, o que eles não fazem um voto de negação aos prazeres sensíveis. Não, eles fazem parte da vida. A diferença deles para a nossa sociedade é que a gente pega a felicidade para a gente é como esse copo aqui, aí você vai enchendo ele de prazer. A teoria é essa, né? Aí quando ele transborda, aí você é feliz. Por isso que dizem, a felicidade é passageira. Por quê? Porque a gente associa a felicidade aos prazeres. Na prática, quando a gente vai vivendo isso, quanto mais prazeres você vai sentindo, os prazeres vão perdendo sabor. Você come um doce, aí é doce. O segundo doce já não é tão doce quanto o primeiro. Verdade. Exatamente isso. Como a bebida também, a cerveja, né? Você toma a primeira, é bem gostosa e tal, e depois fica só um complemento, porque já está ali e tal, né? Pode ser, pois bem. Nesse sentido aí que o Walter falou, que você também, a felicidade, né, que é o tema que a gente, sobretudo, está trazendo aqui, ele também, de certa maneira, exige uma certa ausência. No sentido de que, porque não há, eu não acredito na felicidade ininterrupta, certo? Eu acho que essas ausências, como você citou aí, por exemplo,
Você come um doce, e o primeiro tá bom, o segundo já tá, o terceiro já não dá, você passa um mês sem comer doce, é ausência, né? E aí você vê um doce, dá vontade de comer e ele é saboroso. Só que, então eu acho que, por exemplo, quando você tem um amigo que faz muito tempo que não vê, quando você encontra, ou um parente, é aquele abraço diferente, gostoso, né? Quando você está todo dia, você está ali, você está vendo, está em contato, então me parece que... E passa para você uma coisa muito boa, né? Aquele momento de... que talvez a gente pudesse distinguir de euforia, felicidade de euforia, porque a euforia, por exemplo, a gente pode, através de algumas drogas, a cerveja, por exemplo, né, você toma um vinho, uma cerveja e daqui a pouco, mas não é a felicidade, certo? Não é. E você pode tomar esse vinho, essa cerveja, numa medida adequada para estar bem, que encontrou um irmão seu que fazia tempo que não vê, ou uma pessoa amada e tal. E ele ali é um componente, você toma uma taça de vinho, é um componente que vai agregar. Né? E aí você está sentindo alguma coisa realmente que é a felicidade, porque você está feliz em rever aquele amigo, aquela pessoa amada. Agora, se por outro lado você vai tomar o vinho ou a cerveja ou a cachaça ou o que for pelo vício, certo? Pelo vício, porque você está realmente dependente, então aquilo ali não lhe traz nenhum benefício. Pelo contrário, destrói. Só destrói. É uma euforia, né? Então, por isso que eu fiz questão da gente, né, trazendo aqui essa distinção, né, da euforia para a felicidade, no momento que realmente a gente transborda né? Então, acho que... Inclusive, só para complementar também, uma vez eu participei de uma palestra interessante e uma das coisas que ficaram... A principal coisa que ficou na minha cabeça foi palestrante, né? Até uma mulher, ela disse, no sentido geral, né, de virtude e tal, o que ela falou. O que não é amor, e aí inclui, não é o amor, aquele amor só pela pessoa, mas o amor, a tudo que você faz com o amor, com aquele prazer do amor, e as virtudes, o que foge disso é insaciável. Né? Só o amor lhe sacia. O que não é amor é insaciável. Ou seja, você entra na euforia, quer mais, e daqui a pouco torna-se ruim. Né? Torna-se ruim, como é o caso, na palestra tinha a ver com amor e paixão, da paixão. Né? A paixão às vezes começa do tudo e depois... Vai para o outro extremo. Né? Começa do tudo e a tendência, se continuar, é murchar. Diferente de uma coisa de amor construído, né? Que começa de pequeno e chega ao ápice. Mas, voltando ao tema aí, que a gente é muito palpitante, não só a natureza, principalmente a felicidade, que a gente está chegando ao final do ano, né? Para você ver como o Marcos falou aqui no início do programa, do nosso podcast, este será o último deste ano que a gente vai fazer o recesso de final de ano, né? Claro. Então, como você vê, a felicidade, né? Nesse clima já natalino, que todo mundo pelo menos procura um pouco, né, se interagir, reunir as famílias, e isso traz um pouco de felicidade, acredito eu. O professor Marcos, ele fez uma relação importante, que nem sempre a euforia está relacionada a uma pessoa feliz. Uma pessoa ela pode desenvolver momentos de euforia e às vezes é justamente o contrário. Ela sente a euforia junto com um vazio. Talvez seja uma fuga até, né? Justamente como uma fuga. E ela fica buscando estímulos artificiais para gerar um estado de euforia, com a expectativa de que a euforia traga o coração pleno. Então, momentos de tristeza, momentos de alegria, eles vão existir na vida de qualquer pessoa. Né? Porque se a vida der certo,
a vida vai ter momentos de tristeza. Então, Sim, você está claro. aqui com seu filho vai crescendo, tem uma profissão, se casa, sai de casa. É natural que você fique um pouco triste, né? Sim, Você conviveu claro. com aquilo, mas é um sinal de que a vida deu certo. Deu certo. Tudo funcionou conforme o previsto e a vida deu certo. Claro. Então isso faz parte da vida. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que você tem a tristeza de que seu filho saiu de casa, você tem que ter o coração pleno de que não, criei um homem, criei uma mulher de verdade que agora vai constituir a família dela. Então, o que a nossa sociedade muitas vezes não diferencia é o que é a euforia, o que é a alegria do que é a felicidade. Sim. Todos nós já vivemos momentos de felicidade, que é essa plenitude de coração, quando você sente que o coração está cheio. Mas essa sensação ela não é trazida por nenhuma substância. É a sua forma de vida que faz com que você se sinta isso. E tem uma frase interessante da literatura esotérica que é: busca a flor que desabrocha no silêncio após a tormenta. Então, não busca a flor antes da tempestade, não, busca aquilo que depois da tempestade vem a calmaria e uma flor que desabrocha. Normalmente essa felicidade ela nasce de um pouco de sacrifício, de você abrir mão um pouco dos seus prazeres momentâneos para conseguir gerar esse estilo de vida de superação e de desenvolvimento dessas capacidades internas e dessas virtudes internas. Então não é algo que você se deleita, é algo que você se esforça e depois se deleita. Não é a cerveja, mas é a cerveja para brindar a vitória. Então não é o prazer da cerveja em si, mas a cerveja como um elemento a mais, um estilo de vida. E se quiser não ter, também não precisa ter, né? Mas é algo, eu falo porque faz parte da nossa cultura. Claro. E que muitas vezes o pessoal associa filosofia com... Não, os filósofos não buscavam nenhuma forma de prazer, bem pelo contrário, o prazer sempre fez parte da vida. Uma coisa é se é o centro da vida ou se é algo que participa da vida. O senhor citou o Epicuro, e não acredito que foi por um acaso, né? As escolas de filosofia todas viraram xingamentos. Então você é cínico, você é cético, se você só pensa em prazeres, você é epicurista, se você é uma pessoa muito radical, você é muito estoico. Isso não foi por um acaso, né? Foi uma distorção que foi feita ao longo da filosofia, ou às vezes alguém que pegou aquela corrente filosófica e viveu ao extremo, e todo extremo acaba sendo negativo. O extremo do ceticismo, do cinismo, do epicurismo, do estoicismo vai ser negativo, como o extremo de qualquer coisa vai ser negativo. Isso não é por um acaso. E uma das frases bonitas de Epicuro é que ele fala: eu vivo a vida buscando prazeres, mas com um copo de água e um pão eu estou satisfeito. É os prazeres das pequenas coisas. Que é aprender a provar um cafezinho coado no intervalo do seu trabalho e sentir prazer. Saboroso, né? É o sabor das coisas simples. Se a gente não sabe provar o sabor das coisas simples, quando você chegar nos Alpes suíços, vai olhar para aquilo ali e vai se sentir vazio. Aí vai ficar batendo foto pelo menos para postar e fazer só alguém mostrar que ficar com inveja, né? Você, pronto. Mostrar para os amigos, né? Não é isso. Mas não consegue absorver esse prazer. E aí o Epicuro ele diferenciava a felicidade menos como euforia e mais como essa plenitude e tranquilidade da alma. Mas existe a tranquilidade do corpo e a da alma. A do corpo é o que ele chamava de aponia, que é o corpo não sofrer. Então eu estou aqui nesse sofá extremamente confortável, nesse clima agradável, então meu corpo aqui está em estado de aponia, ele não está sofrendo. E a ataraxia, que é a tranquilidade da alma. E que se você pode ter os dois, esse é o ponto interessante dele, se você pode ter o corpo satisfeito e a alma satisfeita, ótimo. Mas se algum dia na vida você tiver que escolher entre ter o corpo satisfeito ou a alma satisfeita, escolha a alma satisfeita. Sim. Porque quando o corpo está satisfeito, mas a alma está vazia,
você deixa de sentir os prazeres. Já aconteceu com você de ir para um programa, uma viagem, um churrasco, alguma coisa, com a consciência pesada? Ou com algum problema que deixou ali, você não consegue se divertir. Você não curte a vida. Curte. E agora, a nossa sociedade, o que é que ela propõe? Eu vou comprar isso aqui. Ah, quanto é? Ah, isso aqui é 20 mil reais. Ah, como é que você vai pagar? Não, eu mereço esse prazer. Aí a pessoa compra algo que dá prazer, mas se aperreia tanto para pagar aquilo que ela não consegue nem sentir o prazer daquilo. Então você troca cobre por ouro. Você compra ouro, cobre e entrega ouro e troca. Né? Então, nenhum prazer sensível tapa o buraco de uma alma perturbada. Foi como, só cortando aí um exemplo também uma vez, uma pessoa... Durante a vida a gente vê pessoas sábias, né? Que tenham da sabedoria, da vivência, né? Sim. Aí tinha uma pessoa, parece que teve um problema, por exemplo, assim, uma decepção amorosa, aí disse, eu vou para viajar. A pessoa disse, não adianta. Quando você está com problema, para onde você vai, você leva. Sim. Procure resolver, não é a viagem que vai resolver, né? Isso depende de espaço e depende mais do tempo. Dê tempo ao tempo, procure trabalhar isso, né? Tá certo? Tudo serve também de lição, mas não é viajando e indo para outro lugar que você vai esquecer um problema, não é isso? Epiteto traz essa questão, né, que fala, Epiteto no Enquiridion, né? Arte da vida, né? O bem viver. É verdade. Traz essa questão. Está com um problema e você acha que vai viajar para se livrar do problema? Vai com você. Vai com Não, você. você vai apenas mudar de lugar. O problema vai contigo, porque está na alma. É isso que você falou. Né? Então, às vezes tem isso. Não, eu vou viajar, eu quero viajar. Não, você tem que primeiro fazer as pazes consigo mesmo. É como ir para uma Você festa. viaja bem tranquilo, né? É como ir para festa. Eu vou para festa para ver se desaparecer, usa essa expressão, né? Mas se der com problema, vai ficar ali. Vai ter hora que a pessoa... É aquela velha história que a gente olha para a pessoa e parece que a pessoa está no outro mundo, né? Ei, fulano, acorda, tá onde? Tá ou então ela fica tentando viver prazeres artificiais naquele Também. lugar para tapar aquele buraco e não tá. Vazio, Então, né? o erro maior da nossa sociedade, né, não é a vivência desses prazeres, é tentar ocupar com eles um espaço que eles não ocupam. É tentar encher a alma com um tipo de prazer que é próprio do corpo. O erro é você usar um remédio para uma doença, só que você está tratando outra doença. Verdade. E aí você usa doses cada vez maiores, mas não resolve. Não vai resolver porque a doença é diferente. Ela pode até ser paliativa, né? Mas volta. Às vezes nem porque se a doença é outra coisa, vai ser. Mas na maioria das vezes, nesse viés que você vai, eu vou beber para esquecer, você pode até esquecer momentaneamente. Quando passar, via ressaca, pior ainda, não é verdade? E não vem. Pois é, Marcos, tem alguma intervenção mais aí? Não, acho que a palavra está com o convidado aí. Ele é quem vai dar as coordenadas, né? Pronto, fique à vontade para... Muito boa essas colocações, né? Que a gente... Interessante. Agora, assim, sobre o primeiro aspecto, né? A natureza, né? A natureza humana, né? Você queria fazer um vínculo da natureza humana com essa questão da busca da felicidade, ou tinha uma outra perspectiva por trás, onde seria exclusiva para definir a natureza humana? Qual seria essa sua... É justamente o vínculo, né? Antes da nossa gravação começar, a gente estava conversando um pouco sobre os mitos gregos e um mito muito importante para compreender o pensamento grego e a mitologia grega é o mito de Prometeu. Sim. Quando o mundo foi criado, Zeus pediu a um titã chamado Epimeteu que pegasse todas as virtudes e distribuísse de maneira justa entre os seres da criação. Epimeteu, estou cansado, trabalhei demais, já criei muita coisa, pega aqui essa sacola de virtudes, mas distribua para cada ser uma virtude de forma
não igualitária, mas equânime entre os seres. Então, E para todos, né? e para todos, né? Então, para um ele deu a visão e o silêncio de andar devagar, para outra a capacidade de correr, para outra a audição, para cada ser da existência ele foi dando uma qualidade. E aí quando Epimeteu foi distribuindo, e quando chegou no ser humano, ele abriu o saco e não tinha mais nenhuma. A propósito, isso é assunto também um dia desse de um podcast nosso, né? Bom que quem não viu vai ver novamente agora, né? O Prometeu? A gente O Protágoras de um mito. O Ele mito. pega esse mito do Prometeu e depois faz o link com o fundamento da democracia. é interessante tá interessante, pode continuar. E aí Epimeteu, ele era o irmão mais novo, e aí Zeus vai ficar uma fera comigo. Aí pediu ajuda pro irmão mais velho, que é Prometeu. Epimeteu, etimologicamente, significa aquele que pensa depois, aquele que age O imprevidente. e depois que age pensa. E Prometeu é aquele que pensa antes. Exato. E aí Prometeu olhou para Epimeteu e disse: não se preocupe, eu vou dar aos homens uma coisa que nenhum outro ser da criação vai ter. E aí ele subiu no Olimpo, tinha tido na mitologia grega tem uns momentos de festa do Olimpo, e os deuses estavam um pouco ausentes e tinha um fogo no Olimpo. E ele pegou uma chispa desse fogo e deu aos homens. Esse fogo é o símbolo da mente. O fogo não é o fogo que a gente cozinha. O fogo é a mente humana. Quando o Heráclito falava tudo surge do fogo, é que tudo surge do plano mental. Então essa casa aqui, antes de ser construída, um arquiteto pensou nela. E depois, a partir do pensamento, é que ela foi criada. Se não tivesse sido pensada, não teria sido criada. O que Prometeu deu para o ser humano foi a capacidade de pensar. Aí o que as escolas, porque não é só Sócrates, né? Sócrates fala, Platão fala, Aristóteles fala, são as escolas de linha socrática, né? Cínica, cirenaica, epicurista, os históricos vieram depois dos cínicos. Essa visão de que quais são os prazeres que eu tenho que meu cachorro pode ter. Então eu estou aqui com fome, vou lá e como. Aí me satisfaço. Isso é um prazer que eu tenho. Meu cachorro tem? Tem. Estou com uma dor muito grande, até Sócrates tem uma parte que ele cita isso na Apologia, que estava com as correntes presas. Aí você solta as correntes, aí vem o prazer. E Machado de Assis até faz algo parecido com as botas, né? O prazer barato do homem é tirar as botas à noite quando chega em casa, né? Descansar os pés. Aí use botas apertadas e tenha um prazer fácil. Mas o animal também pode ter esse prazer. Claro. Agora, esse prazer de superação, de coração pleno, desenvolver virtudes, só o ser humano pode ter. Então, não tem como um ser humano ser feliz sem desenvolver o eu humano. Para você sentir a felicidade, para você ter essa sensação é um papel que você precisa estar atuando, um papel que você precisa estar exercendo na natureza, na vida. Quando, às vezes, a gente recebe muita gente na escola, né, e tem algumas perguntas que se repetem. Como eu me conheço, ou então como eu faço para dominar tal emoção, ou então como eu faço para descobrir quem eu sou. Uma das formas de você descobrir um pouco mais isso é você descobrir o que você veio dar. Porque a gente não tem tanto essa mentalidade, enquanto na nossa sociedade, a gente quer receber, né? Eu recebo, quanto mais eu recebo, mais feliz eu sou. Mas será que não é quanto mais eu der, com inteligência, claro, mais feliz eu sou? Ajudar os outros. Ajudar o outro. Então tem algo que só você pode fazer. Verdade. É como se cada um de nós fosse uma árvore. Você é uma mangueira, eu sou uma goiabeira, ele é um cajueiro. Cada um de nós é uma fruta que só você pode dar. Entendi. Que quando você não dá, tanto você perece, quanto toda a humanidade perece, porque a sua fruta ela é única. Então o processo, um estilo, uma vida feliz, ela nasce dessa postura de vida de desenvolvimento do eu humano.
que os prazeres também fazem parte, não tem nenhum voto de... Não tem a censura, né? Não tem um pouco na quantidade, claro, né? Mas claro, a exigência, não. Claro. Mas o cerne, a essência, está no desenvolvimento dessa natureza. É você conquistar esse cosmos que existe no universo, só que dentro de nós mesmos, dentro do ser humano. Você falou do excesso, eu me lembrei, como uma pessoa disse, né? Olha, você deve comer para viver. E não viver para comer. Isso, fazendo analogia, cai como uma luva na questão dos prazeres. Você não tem, Deus te deu, né, tudo, os sensíveis, para você ter prazer. Agora você não pode ter excesso e se tornar escravo, né, desses prazeres, que é o caso, por exemplo, um caso que todo mundo conhece, né? Tem outros, mas todo mundo. Uma pessoa que não se controla com álcool, por exemplo, torna-se independente, um alcoólatra e outras drogas mais. E se você é o contrário, como você bem explicou aí, professor, que você vai pegar cerveja ou pega um vinho, uma champanhe para brindar algo que você conseguiu, que você conquistou. 40º podcast. Você merece uma cerveja. Sim, a inteligência tá aí, viu? Olha o link, é verdade. 40º podcast. A gente vai tomar uma champanhe depois para comemorar. Então é isso, né? Coisa que é diferente de que vou beber por beber, vou beber para superar alguma coisa. Mas é isso, eu acho que deu o recado, Marcos. E que a gente possa... com essa fala de hoje, de certa maneira, assim, dar uma contribuição para que quem tiver acesso, né, ao Filosofia em Foco de hoje, pense um pouco, reflita, que aliás, essa é a proposta nossa. Com certeza. Trazer temas que possam fazer as pessoas refletirem um pouco e, quiçá, possam encontrar alguma saída ou alguma perspectiva diferente, né? Entendeu? Então, é isso. Já desde já agradecer aqui o convite aí do nosso convidado, né, a presença do nosso convidado, e ter atendido e passar aqui a palavra para ele também, se encaminhando aqui profissionalmente. As considerações finais. Bem, eu queria agradecer mais uma vez esse convite, espero que no 80º episódio eu possa estar aqui de novo. É uma satisfação poder compartilhar um pouco desses aprendizados que a gente tem na Nova Acrópole e poder fazer com que a filosofia ela nos potencialize e nos melhore como ser humano. Saber tirar de Platão, de Aristóteles, desses grandes mestres, ferramentas para que eu viva no Brasil no século XXI. Que essa é a proposta que a filosofia faz, que você seja uma versão cada vez melhor de você mesmo. Me tornei seguidor do canal, tenho agora 39 podcasts para assistir daqui para trás. Divulgue, ajude a divulgar. Sem dúvida. Aumentar o número de inscritos que a gente está precisando. E outra coisa, volto quando achar necessário. Claro, não. Você já tem o nosso contato e a gente vai fazer uma trégua agora, como a gente já falou, no mês de dezembro. Mas volta com todo gás em janeiro, né? Em janeiro estamos de volta e seja bem-vindo sempre. A casa é sua, certo? Obrigado. Então, gente, como você pode ver, hoje a gente teve um convidado especial, né? Que discorreu aqui sobre natureza e a felicidade humanas de acordo, né, com a tradição grega e que acredito que não uma coisa só, mas muitas informações você captou, né? Porque ele falou de uma forma que vem a calhar com o nosso propósito, que é levar a filosofia até você, não é? De maneira mais simples, né? Mostrando exemplos, fazendo analogias com o dia a dia, com a sabedoria popular. Por isso mesmo eu já digo, Tarcísio, Paulo Tarcísio, né? O professor, médico, né? Uma pessoa que tem uma experiência de vida, apesar de tão jovem, a gente vê que ele é jovem, mas pelo que discorreu aí, a gente já vê o background que ele tem. E não é no 80º não, viu? Em breve, quando você for proferir uma nova palestra, um novo tema, fale com a gente, né, Marcos? Que a gente com certeza se organiza aqui para ter o maior prazer, mais uma vez, a presença
do professor Paulo Tarcísio. Muito obrigado e até o próximo ano, né, que a gente volta com todo gás. É isso.